Por que é tão difícil seguir em frente depois que uma relação acaba? Eu sei, é muito comum nós associarmos essas coisas à dependência emocional, imaturidade e até mesmo a ideia de que nós somos mais do que um relacionamento. Mas também existem casos em que isso é muito pouco para explicar o sentido do amor e o quanto uma perda ela realmente pode doer. Eu me recordo de uma passagem de um livro escrito pelo Viktor Frankl. Inclusive li esse livro indo para Auschwitz, os campos de concentração lá na Polônia. E me chamou muita atenção um trecho onde ele está indo para os trabalhos forçados lá, Enfim, esses trabalhos forçados eram à noite, na neve, e eles não tinham muita roupa, não tinham muita proteção, não tinham muita coisa, Era uma vida muito complicada, muito difícil. Tanto que, estatisticamente, se você entrasse num campo de concentração, você tinha 98% de chance de morrer. Então ele tá, dentro desse contexto, e ele lembra da esposa dele. E quando ele lembra da esposa dele, logo ele sente uma paz. E então ele diz mais ou menos o seguinte: naquele momento, já não importava se ela estivesse viva ou morta. Eu entendi que o verdadeiro amor não exige uma presença física, mas ele grafa a nossa alma de uma maneira que sempre está presente. E eu lembro que quando eu li esse trecho, aquilo me pegou. E eu pensei na minha esposa, que aquela altura estava literalmente dormindo do meu lado, dentro de uma van, indo para Auschwitz. E eu percebi que, na verdade, uma das coisas mais difíceis para quem perde alguém é conseguir se libertar do senso de identidade que a presença daquela pessoa te gera, mesmo quando ela não está presente. Sabe aquela memória do dia bom? Sabe aquela sensação interior de abrir a porta e achar que você vai encontrar alguém que não está mais ali? Sabe aquele momento em que você queria muito compartilhar uma notícia ou mandar uma foto e aquela presença se fez ausente? As pessoas nos grafam. E elas nos grafam de uma maneira que é impossível, muitas vezes, para muita gente existir sem lembrar. É muito difícil para muita gente simplesmente voltar a viver sem ter aquela referência como centro da sua própria vida. É como se dentro de um relacionamento você não fosse mais só você. Você fosse uma parte do que a presença do outro te tornou. Portanto, quando a pessoa vai embora, fica um vazio existencial. Quem eu sou sem aquilo que me tornou quem eu sou? Esse é o ponto. Eu não estou dizendo, e estou longe de querer afirmar que é impossível superar alguém, que é impossível seguir a sua vida. Mas o que eu quero te dizer é que você, que talvez já tenha passado por outros relacionamentos, terminado outros relacionamentos e hoje vive um término que você nunca viveu na sua vida, uma dor que parece insuportável. Isso nem sempre acontece porque você é um dependente, mas porque o outro te deu um sentido que você não tem na sua vida sem ele. Esse é o verdadeiro amor. É o que permanece quando não existe mais nada. Quando não existe um beijo, um abraço. Quando não existe uma presença. Quando não existe uma companhia. Este é o único amor? O amor também é um verbo. É uma ação. É uma constante busca por fazer pelos outros aquilo que realmente faz bem para eles. Sem que a minha identidade seja absolutamente lesada pelas minhas ações. Mas é tão difícil superar para muita gente, porque isso não é simplesmente um processo de seguir a vida, mas de aprender a viver de novo. De ir aos pouquinhos substituindo aquelas referências que antes eram sólidas. Se reinventar nos hábitos, nas rotinas. E além disso, lidar com a insegurança, o medo, a instabilidade.
de talvez nunca mais ter uma presença que marque como a última que passou. Essas coisas com o tempo tendem a mudar? Tendem. É claro que é muito mais difícil, você já tem 60 anos, ficou 35 anos casado e hoje perdeu seu cônjuge. Mas para a maior parte das pessoas, entre os seus 30 e 40 anos, depois que terminou um relacionamento ou sai de um casamento, é plenamente possível você se reinventar, você se recriar, você se reconectar. Só que será necessário um processo de redescoberta pessoal. E esse processo começa justamente com a sua capacidade de responder: quem é você? Sem que isso a todo momento traga referências da pessoa que te tornou quem você é hoje. É claro que algumas marcas vão ficar aí para sempre, né? Mas quem é você além de tudo que se formou? Do que você gosta? O que você ama? Quais são os seus valores? Quais são as virtudes que te caracterizam? Quais são os defeitos que se apresentam para você? Todo esse processo de reconstrução e recriação vai começar exatamente por essa pergunta. E talvez você não saiba a resposta, mas eu posso te dar uma dica. Eu gosto muito de uma teoria do Jung, que ele fala sobre o sentido da vida e sobre a felicidade. Ele dizia que o sentido da vida era ser feliz. Só que ser feliz para o Jung era estar literalmente fazendo algo aonde o próprio propósito da pessoa fosse exercido. Ou seja, o que é ser feliz? Estar fazendo algo que me conecta ao meu propósito, ao que eu nasci para fazer. Só que como é que a gente descobre o nosso propósito? Bem, para a gente descobrir o nosso propósito e se aproximar dele, muitas vezes nós precisamos entender quem nós somos. E para entender quem nós somos, ao que nós precisamos nos submeter? A processos de constante construção interior. O Jung diz que aquilo que você é se manifesta no caos. Não se manifesta nos dias bons, nos dias tranquilos, nos dias sossegados. Ele diz que a sua verdadeira identidade se apresenta nos momentos em que as coisas estão difíceis. E ali também aparecem as tuas potenciais virtudes. Essas potenciais virtudes, comumente, são características que você já traz, muitas vezes, desde que você nasceu. Só que, muitas vezes, você as subjugou. Você não as aperfeiçoou, você não desenvolveu os músculos que as conectavam. Mas no aperto, no desespero, parece que aquela força interior surge, embora não esteja totalmente lapidada. Qual é o ponto aqui? Ao mesmo tempo, os teus defeitos se evidenciam quando o caos aparece. Muitas pessoas se tornam impacientes, muitas pessoas se tornam intolerantes, grosseiras, raivosas, egoístas. Elas vão se tornando tudo isso. Você entende? Porque as ações delas as direcionam para isso. Quando aperta, elas simplesmente se protegem. Não existe nada que se apresente ali de verdade, como uma virtude. Enfim, mas qual é o ponto aqui? Se eu quero me redescobrir, ou até mesmo me aperfeiçoar, o que eu preciso para a minha vida? Eu preciso do desafio. Quando eu voluntariamente me coloco em uma posição de desconforto, estabelecendo metas, buscando resultados, buscando novos objetivos, naturalmente eu me coloco em desconforto. Eu crio o meu caos. E dentro desse caos, eu começo a perceber os meus comportamentos, tanto os bons quanto os maus. Uma vez que eu identifico as minhas más inclinações, aquilo que eu tenho dentro de mim e não é tão bom assim, eu vou precisar aprender a lutar contra aquilo. À medida em que eu olho para as minhas boas inclinações e busco exercer ainda mais elas, ou seja, lapidar ainda mais as minhas virtudes e as minhas capacidades, fazendo coisas que as ressaltem, né? Eu também busco combater as más inclinações através da resistência. Ou seja, como eu posso ser mais paciente? Eu preciso respirar um pouco mais fundo. Eu preciso, talvez, fazer meditação. Eu preciso, buscar uma atividade que me deixe em paz. Mas, enfim, eu vou me reconstruindo à medida que eu vou entrando em determinados desafios, tendo determinadas metas e passando pelo processo que me muda à medida em que eu alcanço os meus objetivos. Ou melhor,
à medida em que eu me aproximo desses objetivos. Se eu desejo algo que eu não tenho, significa que eu não sou o que eu preciso ser. Então eu trabalho isso internamente, encontro ferramentas que me permitem lapidar as minhas capacidades e também curar os meus vícios até que eu alcance um determinado objetivo. À medida que novas metas vão sendo conquistadas, a sua identidade vai sendo definida. Porque você bateu tanto na construção de algumas virtudes, buscando os seus objetivos, e bateu tanto na sua busca por se tornar melhor, combatendo as suas inclinações e os teus vícios, que devagarzinho o propósito vai se mostrando. Ele é uma consequência daquilo que você se torna no seu caminho. E quando você está no propósito, a felicidade surge como uma consequência. Por isso, se a sua dificuldade é em superar o seu ex, se a sua dificuldade é em realmente olhar para algumas coisas e deixá-las para trás, talvez o primeiro passo, por incrível que pareça, seja você estabelecer metas para se reconstruir através de novas habilidades e capacidades, lidando com as suas imperfeições e seguindo em uma boa direção. Pensa nisso. O passado não precisa definir o seu futuro. Que Deus te abençoe.